A Justiça determinou que a Prefeitura de São Simão e também o Departamento de Estradas de Rodagem tomem medidas de prevenção contra os alagamentos que acontecem lá na cidade. Em 2019, após uma chuva forte, as águas fizeram um verdadeiro estrago no município. A Prefeitura de São Simão e o Departamento de Estradas de Rodagem têm agora uma lista de determinações da Justiça para conter os alagamentos na cidade. Medidas não estruturais de prevenção e resposta frente a situações de risco, como monitoramento antecipado de chuvas intensas e de outros eventos meteorológicos. Também deverão implantar sistemas de comunicação com a população de alertas da Defesa Civil, para que sejam acionados em casos de emergências. Técnicas de engenharia que impliquem no escoamento ou desvio dos excedentes das águas da chuva, escoando-as para fora da área urbana do município. Todas essas ações foram recomendadas pelo Ministério Público por meio do GAEMA, Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, que instaurou o inquérito civil. Todo município deve cuidar muito bem do seu sistema de drenagem, para evitar situações como essa, de alagamentos, de inundações. Algumas vezes, obras em rodovias acabam agravando esse problema já existente na drenagem municipal. Nesse caso, aconteceu justamente isso. Obras feitas nas margens das rodovias, aliadas às questões da drenagem do município, trouxeram esses problemas. Então, houve o entendimento de que a responsabilidade é compartilhada por conta do DR, por conta do município, no sentido de adotar essas medidas de engenharia e também de comunicação com a população para evitar novamente alagamentos na região. Esse processo teve início após um alagamento de grandes proporções que aconteceu em 2019. As águas desceram, causando arrastões e estragos pelas ruas e casas da cidade. Toda vez que chove um pouco mais, a população se sente insegura. A gente é uma cidade que está na beira do morro, né? E aí, então, essa água tem que ser desviada por algum outro lugar. Verba tem que vir. De onde eu não sei, mas que tem que vir, tem que vir. Relembrando o caso de 3 anos atrás, nós mostramos na época os prejuízos causados aos moradores, com casas e ruas alagadas e muita lama que impedia a passagem de veículos. Um grande volume de água desceu do Morro do Cruzeiro e atingiu o centro, que fica na região baixa da cidade. O córrego São Simão, que corta o município, também transbordou. A prefeitura chegou a decretar estado de calamidade pública. Olha a Avenida de São Simão como é que tá. Nossa, a caminhonete já era. Famílias desesperadas para retirar tanto barro de dentro das residências. Os moradores fizeram uma força-tarefa de limpeza. Teve gente que perdeu tudo: móveis, aparelhos, alimentos e animais domésticos. A casa encheu de barro, tudo. Agora ele está acabando a limpeza, que nem a máquina de lavar, fogão, as coisas que nem pôs tacar para cima. Não deu tempo de tirar? Não deu. Deu tempo de sair correndo só, o restante foi embora. Abandonaram tudo? Abandonamos tudo, perdemos um cachorro que foi levado pelas águas, pela correnteza. E está aí, o prejuízo está aí. Para evitar que estragos aconteçam novamente, a Câmara acompanha a decisão da Justiça para que a administração municipal e o DER tomem as devidas providências. O presidente da casa fala da importância da cidade ter um plano diretor. Seria ideal para que nós conseguíssemos colocar metas e caminhos para vários desafios urbanos que o município pode ter, apesar de nós não termos 20 mil habitantes. Como seria isso? Depende do executivo? Sim, o plano diretor ele é sempre elaborado pelo Executivo e enviado para a Câmara Municipal apreciar e coloca essas metas e esses caminhos, aonde se a Câmara aprovar, a Câmara consegue até fiscalizar se todos esses caminhos e essas metas estão sendo seguidas pelo gestor municipal. Nós já temos um plano diretor turismo e nós podemos ter um plano diretor urbano, de toda a urbanística ou de todas as áreas do município. Gislene Lopes, de São Simão, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de São Simão informou que desde 2009, quando aconteceu esse maior alagamento na cidade, o município tem adotado medidas preventivas, como monitoramento antecipado de chuvas intensas, implementação de sistema de comunicação com a população e adoção de técnicas de limpeza dos dutos de águas pluviais.
falou que por conta dessas ações, até a presente data, tais fatos não aconteceram novamente. Disse ainda que o DR, Departamento de Estradas de Rodagem, fez um estudo e está elaborando um projeto de engenharia com a finalidade de realizar obras de escoamento de águas pluviais para fora da área urbana do município, que é uma das medidas impostas aí pela decisão judicial. Para falar mais sobre esse assunto, está conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo, advogado doutor Fabrício Martins. Doutor, o que teria faltado em São Simão para controlar então esses alagamentos que acontecem na cidade sempre que chove um pouco mais? Ótima tarde ao senhor. Ótima tarde, André. Ótima tarde a todos também. Faltou, na verdade, planejamento, né? Tem que se entender, é uma questão ambiental, esses alagamentos, a ação é ambiental do GAEMA, Ministério Público do Meio Ambiente. Quando se fala em meio ambiente, tem que se entender o seguinte: temos que implantar uma estrada, que aconteceu aí no caso pelo DR. Então, tem que deixar as condições naturais o mais preservadas possíveis. A água da chuva, ela permeia o solo e é escoada para o subsolo. Por isso é que ela não é levada uma quantidade de água para baixo, para descendo morro abaixo, como diz o pessoal de São Simão. No caso, com as obras de estrada, recapeamento asfáltico ao entorno das estradas, deveria ter sido feito um plano de escoamento, né? Teria que ser feito obras de escoamento suficientes realmente para transportar essa água para fora do município, o que aparentemente não fez. Quando há chuvas fracas, esse sistema funciona. Com chuvas constantes, ele não funciona. Então, o que faltou foi um planejamento. Doutor, uma das determinações do Ministério Público, inclusive, como medida de prevenção, é o escoamento ou o desvio desses excedentes de água de chuva para fora da área urbana. Isso, na visão do senhor, basta? Pode bastar se for muito bem feito. Por exemplo, você tem, por exemplo, asfalto hoje que permite o escoamento dessa água para galerias propriamente construídas para isso e também zonas de amortecimento que vão fazer a drenagem para esses locais, onde eles impedirão que desça um volume grande de água para as regiões mais baixas. São Simão tem um declive muito grande, então essas contenções através de tanques ou reservatórios ao longo da estrada são fundamentais para conter o volume de água que desce. Então nós entendemos que se for muito bem feita esse sistema de drenagem das estradas e ruas, pode sim evitar esses alagamentos que acontecem no caso aí. E a partir de agora, doutor, e com a chegada do verão, né, essas chuvas volumosas, elas se intensificam e aí trazem mais risco ainda para as famílias. Qual que é a responsabilidade da Prefeitura com as residências e até os danos materiais dessas famílias? A sentença que acatou o pedido do Ministério Público, lá do município de São Simão, né, condenou o DR e o município de São Simão a fazerem não somente essas obras de drenagem eficientes, mas também comunicar à população de São Simão antecipadamente os eventos de chuva ou outros naturais que possam colocar em risco a saúde e a vida dos munícipes. Então, a Prefeitura de São Simão tem que adotar essas medidas, verificando a meteorologia, a possibilidade dessas chuvas intensas, comunicar à população, encontrar os meios adequados e eficientes para que a população tome o máximo de cuidado possível. Agora, independentemente disso, nós não podemos dizer que essas chuvas, essas inundações são fatos da natureza não previsíveis. Portanto, a Prefeitura responde diretamente e o DR também pelos danos que essa chuva causar pelas inundações. Então, os munícipes podem sim acionar tanto a Prefeitura quanto o DR pelas perdas que eventualmente acontecerem nas suas residências. Doutor, importante ficar de olho também aí nesse córrego São Simão, que corta o município, córrego que transbordou, trouxe muitos prejuízos lá em 2019, ou seja, é preciso uma atenção
para com esse córrego também, rapidamente, por gentileza, doutor? Sem sombra de dúvida, a área de preservação permanente, a mata ciliar, né, a mata ao entorno dos rios, ela auxilia justamente a evitar esse tipo de transbordo e também o assoreamento, ou seja, que seja carregado terra para dentro do rio e a calha suspensa a possibilidade de transbordo. Então, cuidar das margens dos rios com a floresta, a mata ciliar, também auxilia muito para evitar o transbordo. Doutor Fabrício Martins, advogado, muitíssimo obrigado, doutor, pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Grande abraço. Obrigado, forte abraço. Até a próxima, doutor.